que nós vamos mostrar depois a tabela, o Atlético, se bobear demais, pode ficar sem vaga até na Sul-Americana, tá? E se bobear mais ainda, pode chegar na última rodada com chance, mesmo que mínima, de rebaixamento, tá? Eu sei que as chances são mínimas, para não dizer inexistentes. Mas, cara, vocês imaginavam ano passado o Atlético na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores? Aquele Atlético estaria na Berlinda, prestes a cair na última rodada do Brasileirão de 2024. Isso aí ninguém imaginava, cara. Por que não ter um pouquinho de esperança do Atlético ser rebaixado em 2025? E mesmo que não role, cara, só esse desespero deles já faz ganhar meu dia. Deixe seu gostei no vídeo, bora acompanhar a reação dos atleticanos após mais uma derrota, dessa vez diante do Fortaleza lá no Castelão. Let's bora! Vamos lá começar com a HG. Rotina, né? Derrota do Atlético, mais um jogo de um ataque inofensivo, mais um jogo de um time absolutamente sem conexão, mais um jogo de um time sem atitude, mais um jogo de um time que não tem força para buscar o placar, mais um jogo que, assim, escancara de vez mesmo a certeza de um time sem a menor personalidade. O Atlético fez número em campo mais uma vez. Agora, mais um jogo, né, que fica claro que nem o Sampaoli está sabendo mais o que fazer. Coletivamente, nós falamos recentemente de uma evolução. E ela estava clara. Mas ela foi se perdendo, rodada após rodada, derrota após derrota. A perda da Sul-Americana, embora até que tenha corrido contra o Flamengo. Aliás, já que eu falei em Sampaoli, você mantém o Scarpa no banco, e se tem algo, pessoal, vocês que se resolvam aí, cara, que você está prejudicando o time. Porque não tem a menor condição de você colocar o Scarpa no banco e faltar em campo aquilo que ele sabe fazer e que ele sabe entregar. Não tem jeito, Não dá para manter a fagulha de inspiração no banco, né? O atacante decisivo já não decide mais, que é o Hulk, já tá até chato falar disso. Um meio que segue não criando nada. Então o retrato do Galo, gente, tá fácil desenhar. Time de fim de feira mesmo, trabalho do Sampaoli. Perdeu conexão nesses últimos jogos, mas muito pelo elenco mesmo. Parece que não sei se não compra a ideia. Aliás, eles querem comprar a ideia de quem, né? Então, o pior de tudo isso é que o Atlético não tá salvo, tá? O time tem que se preocupar. Claro que tem times piores, em situação de risco ainda, né, muito pior. E se o Atlético se salvar, será mais pela incompetência dos adversários do que por mérito seu Atlético, tá? Então, atenção, que esses caras não virem as costas para o risco, porque não tá livre e o clima não é bom. Não é bom. Tem time pior, tem situação pior. Né? Tem time embaixo aí que está com uma situação muito pior, estão vendo o Inter aí, o desespero, mas o Atlético segue com um retorno medíocre. Aliás, medíocre não, péssimo dos péssimos, pelo segundo ano consecutivo, correndo o risco de rebaixamento. Você que viu o jogo aí, você que viu a final da Sul-Americana, você que viu o Atlético na temporada, tem alguma confiança que nesses dois jogos em casa aí o Atlético possa ganhar pelo menos um deles? Confiança você não tem, pode até acontecer, mas essa é a realidade. Mas quem fala sobre mais uma péssima temporada do Atlético entra para o seleto grupo da turma do quanto pior melhor. Então prova para o torcedor que quem critica está errado. Prova que a temporada foi contrária ao que eu falei aqui. Enfim, o Atlético tem que tirar o ranço desse elenco, tem que tirar incompetente lá de dentro, em todos os setores, sabe? Tem que acontecer uma mudança extrema, porque eu repito, inclusive eu disse isso aqui no sábado passado, esse atual elenco aí, e quem ajudou a montar isso aí, tem rótulo na testa, assim, tatuado de perdedor. O torcedor do Galo tá desgraçado da cabeça e com muita razão. Com muita razão. Beijo na alma. Final de jogo, o Atlético perdeu para o Fortaleza 1-0, algo que todo mundo já imaginava que iria acontecer, né? Total de 0 pessoas surpresas com isso. Mais um jogo onde o futebol simplesmente não existe, escolhas erradas do Sampaoli, jogadores apresentando um péssimo futebol, enfim. Mas eu não quero nem falar sobre isso. Eu só estou pelo dia 7 de dezembro
para acabar essa temporada, porque a verdade é a seguinte, assistir esses jogadores hoje é um desgosto enorme, a verdade é essa. E outra coisa, vamos parar com esse papo de Libertadores. Esse time não merece uma vaga na Libertadores, principalmente quem comanda o Atlético. Esses eu não sei nem se merece uma vaga na Sul-Americana, que inclusive está ameaçada, tá? O Atlético está no limite ali da Sul-Americana. Então nem isso eles podem conseguir aí nessa reta final de ano. Então assim, hoje um dia onde os donos da SAF se pronunciaram e não baixaram a guarda, que o trabalho é belíssimo, está sendo tudo muito bem feito, né? Mais um jogo patético e de um elenco que não nos representa, de uma diretoria que não nos representa. Então, gente, eu só tô pelo final da temporada mesmo para poder ficar em paz, porque assistir jogo do Galo hoje é uma tortura. Parece que voltou o tempo de tortura no Brasil, é assistir esse time do Atlético jogar. Vem em mim dia 7 de dezembro, eu não aguento mais esse time do Atlético, esses jogadores, não a instituição, né? Esses jogadores e, enfim, falar dos donos da SAF, diretoria, é chover no molhado, né? Quero saber a sua opinião aí. A parte boa é que nessa altura do campeonato a gente nem cria expectativa, isso aí nem abala a gente não, entendeu? Isso aí é o que esse elenco entregou a temporada inteira, isso aí, ó. Jogando em casa, jogando fora de casa, é a mesma coisa. Os mesmos golzinhos, né? A defesa, uma mãe. O Pochettino tinha 6 meses que não fazia um gol. Deixaram o cara sozinho dentro da área. No ataque ninguém consegue fazer nada. É o retrato do que foi esse time na temporada, irmão. A parte boa. A verdade é que nessa altura da temporada nem tem como a gente ficar muito puto com esse time, não. Fizeram o que já estão acostumados a fazer essa temporada inteira, entendeu? Fracassar. Fácil vencer o Fortaleza hoje pra continuar sonhando com o G8? Óbvio que não. Da mesma forma que não era fácil pro Fortaleza ficar 8 jogos sem perder quando eles querem aqui sair da zona de rebaixamento. Uma questão de foco, de vontade, de ambição. De campo, mais uma partida patética do Galo, né? Eu já tô até começando a tomar birra desses 3 zagueiros. E olha que eu nem nunca fui contra quem gosta de jogar com linha de 3. Mas é que pra nós não serve pra nada. Olha a facilidade e a tranquilidade que o adversário teve pra passear dentro da nossa área. Eles perderam um gol basicamente sem goleiro e eles fizeram o que quiseram dentro da nossa área e quase fizeram esse gol aí. Se não fosse o Alan Franco pra colocar a cara na bola ali e evitar o gol. Ataque mais uma vez inofensivo. O goleiro dos caras basicamente nem trabalhou. Mais uma partida muito ruim individualmente. E pra aumentar um pouquinho o nosso vexame, né? Os jogadores do Galo brigando no final de jogo com o jogador de Fortaleza. Aí é pra acabar a temporada logo mesmo, bicho. Pelo amor de Deus. A coisa que a gente quer é que acabe essa temporada 2026. Verdade? É muito tapa na cara na torcida do Galo e a gente tá aí aguentando esse futebol horroroso. Desde que virou SAF, o time do Galo é horroroso. Pô, Léo, nós disputamos a final da Copa do Brasil ano passado. Vergonha. Pô, Léo, nós disputamos a final da Libertadores ano passado. A maior vergonha da história do futebol. Foi a Libertadores contra o Botafogo. Ô, Léo, nós disputamos a final da Sul-Americana 2026. Vexame. Perdemos para um time de bairro. Vergonhoso. Tapa na minha cara. Os caras não cansam de bater na minha cara falando isso, gente. Lá ele. Mais um ano brigando para não cair. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tá? Vou contar uma coisa para vocês. Eu errei. Eu me equivoquei, que eu fiz uma live que falei assim, gente, estamos resolvidos, não volto mais, o ano para nós acabou. O ano não acabou não, cara. De repente, os times de baixo começaram a querer. Sabe aquela brincadeira? Tem que querer, cara. Tem que querer. Nas minhas peladas, nos meus campeonatos, a gente brinca lá, tem que querer, pô. O time do Galo não quer. Os jogadores do Galo não querem. O Sem Piolho não quer. O que o Sem Piolho tá fazendo com a gente é uma puta de uma sacanagem. Para mim não é novidade. Eu vou falar disso aqui já já. Mas eu quero falar isso aqui, ó. Olha aqui. Galo tem 45 pontos, tá bom? Beleza. Eu vou deixar só 2 vagas dos caras que caíram. Estão faltando 2 vaguinhas. 2 vagas já caíram, tá bom? Juventude e Sport já foram pro vinagre. Olha a conjectura que eu tô fazendo aqui. Matemática. Então, faltam 2 vagas para... Essas 2 vagas estão sendo disputadas pelo Ceará, Vitória, Santos, Inter e Fortaleza. Acho que é isso, tá? De baixo para cima agora, né? 2 vagas para cair.
Fortaleza, Internacional, Santos, Vitória, Ceará e Galo, tá? Coloquei o Galo aqui porque eu quero explicar uma coisa para vocês. Com esse futebolzinho que o Sampaoli tá fazendo a gente jogar, com esse futebolzinho que os jogadores do Galo estão praticando em campo, vou contar para vocês um segredo aqui que eu não sei se vocês estão sabendo. Lá vai eu mais um ano dessa SAF incompetente, vergonhosa, a pior SAF da Via Láctea. Mais uma vez estou eu aqui no final do ano fazendo continha com vocês. De baixo para cima. Fortaleza tem 40 pontos. Se ganhar mais 2 partidas, as 2 que faltam, eu não vou aqui cruzar jogos não, tá? Não vou cruzar jogos não. Matemática apenas. O que já é um absurdo na minha opinião. Se o Fortaleza ganhar os 2 jogos, vai para 46, passa o Galo. O Internacional tem 41, mais 2 jogos. Se ganhar os 2, vai para 47. Passa o Galo. O Santos tem 41, mais 2 jogos. Se ganhar, vai para 47. Passa o Galo. O Vitória tem 42. Se fizer 3, vai para 45. Tem uma vitória a mais. Passa o Galo. Aí. O Ceará tem 43, mais uma vitória. Passa o Galo. Olhem o que eu estou fazendo aqui nesse momento, nessa altura do campeonato, eu que já tinha falado que o campeonato tinha acabado para o Atlético. Tapa na minha cara que eu mesmo estou dando, porque eu sou um burro, um idiota de achar que o Galo tinha escapado do rebaixamento. Mauro Galo, 4-4-7, o objetivo final da pior SAF do Brasil. Que pior SAF do Brasil, Mauro? Isso é a pior SAF da Via Láctea, da estratosfera terrestre, velho. Os caras são ruins mesmo. É rebaixar o Atlético nos próprios anos. Aqui, você sabe que nós só estamos brigando para não cair todo ano. Um dia cai. E eu fiz as contas que esse ano tá perigando ainda. E o pessoal tá pedindo para eu comentar sobre a entrevista do Menin. Cara, não vai escutar a gente, não, que a gente não é formado. Momentos... Oi? Não vai escutar a gente, não, porque a gente não é formado. Aqui, ó, Matheus. Aqui é o Matheus, Matheus da Lorena. Matheus da Lorena, isso aí, o Matheusão, gente boa. Cara, a parada é a seguinte. O Rubens Menin tem hora que você tem que ficar calado. Mesmo que você acredite no que você acredita, e aí a sua opinião, e eu não tenho como, né, mandar na sua opinião, não era hora de falar, não é hora de falar. Não é hora. É hora de falar, sabe o quê? Que a temporada 2025 foi muito ruim. E que vocês entenderam os erros e que vocês vão corrigir os erros. E que vocês sabem do que está acontecendo. É isso. É hora de chegar numa entrevista e dizer isso. Porque eu também acho que 20, 21, 22, 23 e 24 foram bons. Porque foi vice da Libertadores, vice da Copa do Brasil. Mas foram bons anos. Agora, o ano de 2025, ele, pós-Mineiro, que obviamente o Mineiro, o Atlético tem que ganhar mesmo, todo ano. Todo ano nós temos que ganhar o Mineiro. Mineiro que vocês é bom, obviamente, né? Depois do Mineiro, o Atlético não fez nada. Absolutamente nada. Eu não vivo em outro planeta, não, sou. O Atlético foi terceiro lugar em 2020, campeão em 21, campeão em 22, terceiro lugar do Brasileirão em 2023 e vice da Libertadores em 2024 e da Copa do Brasil. Eu não tô vivendo em outro universo, não. Eu tô vivendo no universo real, onde o time que tá disputa os títulos. Mas em 2025 foi uma merda. Foi uma merda. Um lixo do ponta a ponta. E eu concordo que foi um lixo de ponta a ponta. O Campeonato Mineiro não é parâmetro para porcaria nenhuma. Porque o Campeonato Mineiro só tem Atlético. Agora vai ter o Cruzeiro. Ano passado brigamos para não cair. Ana, eu entendo, mas o que eu tento explicar muitas vezes aqui e fica desapercebido é o seguinte. O time do Atlético destruiu o River Plate, destruiu o Fluminense, venceu o São Paulo, venceu várias outras equipes e chegou em 2 finais. Ninguém chega em 2 finais com um time horroroso. Não existe isso de você chegar na final de Libertadores, de Copa do Brasil com um time horroroso. O time do Atlético, se tivesse fora das Copas e disputasse só brasileiro, ele teria ido bem. Ele teria ficado em 6º, 5º, 4º, teria ido bem nesse sentido, não seria campeão. Agora, é impossível, e eu falo isso todos os dias aqui, quem tá me acompanhando lá no canal sabe, é impossível o Atlético disputar 2 torneios ao mesmo tempo, quiçá 3. É impossível.
O Palmeiras e o Flamengo não aguentam disputar 3, aguentam disputar 2. E todo ano Palmeiras e Flamengo estão aonde? Ou em final de Libertadores, ou em final de Copa do Brasil, ou disputando o Brasileirão na cabeça. Todos os anos. Ano passado, por exemplo, o Flamengo não conseguiu disputar a Libertadores, caiu pro Peñarol e caiu e caiu no Brasileirão, ficou lá em quarto. Agora não me lembro onde que o Flamengo ficou, mas não conseguiu disputar o título na cabeça. O Palmeiras foi para a final de Libertadores, o Palmeiras foi disputar o Campeonato Brasileiro com o Botafogo. E eles disputaram, o Flamengo, a Copa do Brasil com a gente. Então, é impossível, com o parco investimento que nós temos, disputar títulos em alto nível. Você tem que escolher. A minha opinião hoje, depois de viver um 24, é que o Atlético sempre tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. Você sabe por quê? Porque se você não priorizar o Campeonato Brasileiro, já era. Não tem possibilidade de nada. Porque Copas Libertadores, Copa do Brasil, cara, a verdade é a seguinte. Eu escutei o Beto falando com ele, Flamengo e Palmeiras estão anos-luz na frente. Palmeiras investiu 700 milhões na temporada. Ano que vem o Flamengo vai investir mais ainda. Mais ainda. Entendeu? Então, assim, o Palmeiras vai investir mais ainda. O Atlético, se ele investir, gente, 250 milhões, olha isso que eu vou dizer para vocês. Se o Galo colocar 250 milhões, Beto, sabe quanto que isso dá em euro? 30 milhões, 35 milhões de euros. Sabe quantos jogadores dá para contratar de 5 milhões de euros? 7. Você melhora o time, mas você não monta um elenco. Você melhora o time do Galo, mas você não monta um elenco. Um elenco top. Então, o que eu falo para vocês é que hoje, claramente, nós não temos condições de disputar. Não é possível disputar. Palmeiras e Flamengo dispararam e para a gente poder disputar, nós temos que escolher o Campeonato Brasileiro. E nas Copas, se der. Se chegar lá na Copa do Brasil, numa final e der, beleza. Chegar na Libertadores, ótimo. Mas o Brasileirão tem que ser prioridade total. E não vai ser, e não vai dar certo, Beto. Tem que focar no Campeonato Brasileiro, principalmente a partir da próxima temporada, senão rebaixamento vai vir. Esses aí foram os comentários orquestrados aí do Rap Show. Que aqui no Hoje Tem Galo nós temos comentários orquestrados, viu, Rap Show? Por que orquestrados? Ué, o Atlético, você não viu o Atlético hoje postando aí, os donos da SAF, falando em tudo no Atlético agora, tudo que a torcida faz agora é orquestrado, né? Porque tudo é orquestrado. Então nós vamos também fazer comentários orquestrados. Eu vou até bem sincero, eu até acho que aquelas faixas lá é de alguém que detesta mesmo e postou, não foi? Eu, por exemplo, acho que a GDR tá fazendo um negócio diferente, né, Beto? Chamando o torcedor para um protesto, chamando o torcedor para lá, né? Agora, isso daí do Rubens Menin, eu acho grave, sabe o quê, Beto? É ele falar assim, e nós sabemos quem e não dizer quem. Não, e fala assim, como se... porque ano passado, assim que o time perdeu a Libertadores, aí teve um ataque orquestrado de influenciadores e não sei o quê. Eles chegaram a falar que sabe quem? Então, se sabe quem e não fala, então, desculpa, então vocês não sabem quem, né? Exatamente. E se soubesse, já tinha falado. Nome aos bois, concordo. Já tinha falado. É a minha frase aqui pra você. Nome aos bois. E não falam por quê? Porque não tem. A gente sabe que não tem, né? A gente sabe muito bem que tem ataque orquestrado de nada. Tem um torcedor que tá revoltado, né? E nas redes sociais aí externando faixas, que eu até acho que as faixas, igual eu falei mais cedo, as faixas que colocaram na Arena MRV não seriam as frases que eu utilizaria, as cobranças, né, que eu utilizaria, não é o que eu falaria, mas assim, beleza, tá lá uma cobrança que foi feita, é justo e tudo, mas é vergonhoso, cara, é vergonhoso. Não é? Infelizmente, eu tenho dito, o Atlético não merece, o Atlético, eu falo, jogadores, as pessoas que estão lá no Atlético, ninguém ali merece uma vaga em Libertadores. Nós não vamos, tá, gente? Esquece isso. Nós não vamos para a Libertadores. Tá? E ninguém ali merece uma vaga. Jogadores, donos de SAF, diretoria de futebol. Ninguém merece vaga. E olha que nós vamos mostrar depois a tabela. O Atlético, se bobear demais, pode ficar sem vaga até na Sul-Americana, tá? E se bobear mais ainda, pode chegar na última rodada com chance, mesmo que mínima, de rebaixamento, tá? Então, assim, o rapaz, o Dólar até falou do público zero na arena. Eu acho que vai acontecer. E é isso, turma. Eu tô cansado de tanto choro. Mas, se vocês quiserem mais, deixa o like no vídeo,
2.000 likes nesse vídeo para a gente ter mais parte dos atleticanos chorando após essa outra derrota aí do Atlético no Campeonato Brasileiro e com chances, mesmo que sejam mínimas, do rebaixamento. Se não for em 2025, vai ser em 2026. Pode ter certeza disso. Fui! Aí, ó. Torcida do Galo precisa ser mais exigente. Eu falei mais cedo, Ana, no pré-jogo, que o Rubens e o Rafael citaram aí o Palmeiras. Eu até falei, se no Atlético tivéssemos a torcida que tem o Palmeiras, eles já estavam fora do clube, tá? Mesmo sendo donos. Porque lá a Leila, ganhando ou não, mas disputando, o Palmeiras ganhando títulos aí nos últimos anos e tal, 2 Libertadores nos últimos 5 anos, 2 brasileiros, os caras vão pra cima e criticam e detonam, e torcida organizada vai pra cima. Aqui, pra mim, sinceramente, torcida organizada foi começar a cobrar alguma coisa agora, no final, entendeu? A torcida realmente está muito passiva nisso aí. Então, eu também acho que devia ser mais exigente mesmo. Só que é aquilo que eu sempre falo, né, Ana Maciel? Vai chegar agora, final do ano, na hora que tiver vindo um jogador aí mais ou menos, se eu for cobrar, vai falar assim, vai ter a turma que vai falar assim, olha lá, nenhum jogador para ele tá bom. Olha lá, o cara nem chegou e já tá criticando. É isso, é o que você falou.